Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? O Instagram tá mostrando um monte de coisa aqui pra mim, novo. Fala pessoal, salve Adriano, salve Londrina. Fala Maurício, fala Caio, fala Gabriel, Ju, Ângelo, Lucas Nali. Fala meus amigos, boa noite Ângelo, fala Albano, fala Sandro, Luciano, Felipe, Thiago Aguiar. Fala Caio, boa noite pessoal. Tô aqui esperando o Rodrigo Lobo e o nosso amigo Marcos Feitosa. A live hoje vai ser boa. Todo mundo escuta bem aí? Boa tarde, Lô Lucas. É boa noite, velho. Boa noite já, né? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Maíque. Como é que vocês estão? Tatiana, Ana Paula, Jabreu Coach, Rafael, Ronan, Nicola. Obrigado aí pelo feedback. Pessoal, quem puder compartilhar com os amigos, usa aquele aviãozinho ali, vai mandando para os amigos virem aí com a gente, tá? Obrigado. Ó o Feitosa aí. Feitosa, pede para entrar, por favor. Deixa eu ver se eu consigo te adicionar aqui. Marcos. Coach. Convidado, meu amigo. Entra aí. Salve, Almir. Raiz, Genésio. Genésio não, Gênesis, desculpa. Fala, Marcão. Grande Tudo bem? Gerson, tudo jóia? Jóia, e Beleza, e você? você? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. O homem com a camisa da seleção brasileira ali, pô. Você viu só presente aí, ó. Tem que usar, né? Cadê nosso lobinho? Pois é, deixa eu ver. Acho que ele já deve estar entrando aí também. Já O deve lobinho estar. tá passando roupa agora, lavando louça para poder entrar na live, Pois né? é, rapaz, tá vendo só? Ele é triatleta, né? Então é essa coisa aí, né? Olha lá, tá na área. Triatleta trabalha, cuida de casa e cuida do filho também. Ele tá lavando louça agora, provavelmente, por isso que ele chegou aí atrasado. É, E tá cuidando do filho. pediu ali permissão para entrar na live. Permissão para a esposa, né? Porque a gente já estava liberado. É verdade. Exatamente. Fala, Lobo. Olha o homem aí. Fala aí, até. Estão me zoando. Tô na área que eu tenho com você, ô Gerson. Você precisa aprender a adicionar as pessoas aí nesse Instagram, hein? Tá me zoando aí, ó. Eu tô aprendendo. Você que é o rei das lives. Eu tô fraco de live, meu. Tudo E bem com você? aí, Feitosa, tudo certo? Tudo jóia. Como é que tá aí, Big Boss? Tudo jóia. Vamos lá, né? Hoje aí tem um papo interessante, né? Que a gente pouco gosta aqui, né, Gerson? Falar de corrida e falar de É, maratona. com certeza. Pessoal, tá vendo gente de todos os Instagrams aqui, do meu, do Marcos Feitosa, do Rodrigo Lobo. Então a gente nunca sabe se todo mundo conhece todo mundo, tá? Eu vou pedir o Marcão se apresentar, falar aí como é que ele trabalha, com o que que ele trabalha para quem não conhecer, ele já conhecer. E depois o Rodrigão aí, que é nosso homem famoso, falar É, eu também sou dele. famoso. Fala, Joia. Marcão. Bom, vamos lá. Bom, eu sou profissional de educação física, formado já desde 2003, então já estamos aí há mais de 15 anos aí na área, e sempre nessa área aí de especialidade, né, da parte da corrida. Tenho formação como técnico de atletismo, pela Confederação Brasileira, a CBAT, né, nível 3, e tenho também a formação internacional da antiga IAAF, que hoje é a World Athletics,
nível 2. Já trabalho com atletas amadores já há vários anos, já cheguei a trabalhar também num grande clube com atletas de alto rendimento e participei de um projeto de formação olímpica do Comitê Olímpico do Brasil, o COB, onde tive a oportunidade de fazer aperfeiçoamento, cursos com grandes profissionais, tive alguns estágios internacionais com grandes treinadores olímpicos, internacionais também. Então, tudo isso deu para a gente pegar um pouquinho de bagagem e hoje também conseguir converter isso para o nosso público maior, que são os atletas amadores. E atualmente trabalho aí com esse rapaz que está aqui do meu lado também, o senhor Rodrigo Lobo, lá na Lobo Assessoria. É isso aí. Legal, legal. Esses cursos da CBAT são muito bons e o da IAAF nem tenho o que falar, né? Então, Exato. formação boa, estágios muito bons, então, experiência prática também, só tem a falar coisas positivas, né? É só uma Rodrigão, pena fala um que pouco de ele não é você muito aí. aberto, assim, né? Mas Desculpa. a única É, pena disso é que ele não é muito aberto para a comunidade, assim, é muito restrito. Isso é é uma um, coisa que a gente é um sempre curso fechado, mas é bom que briga você com ele. conseguiu entrar, né? Sim. E a gente tem que trazer um Tá pouquinho bom, aqui para a galera também, esses bate-papos. tá bom, eu sou o mais peba de todos. Meu nome é Rodrigo Lobo. E só tô nesse meio só pelo menos aí uns. Puta, eu nem vou falar porque já vai entregar a idade, mas algum tempo, alguns anos. E aí, da frente da Lobo, principalmente, ou seja, a partir do momento que eu assumi essa função, esse cargo, já devo ter, né, direta e indiretamente ajudado aí milhares e milhares de atletas amadores, né? Diretamente deve ter em torno de, sei lá, a gente fez uma conta ali por cima, em torno de 4, 5 mil, e indiretamente espero que eu possa ajudá-los como a gente ajuda aí no dia a dia, falando um monte de besteira aí no Instagram, e não só no Instagram, em uma série de outras oportunidades, mas formado em bacharel em Educação Física pela Universidade de São Paulo, trabalhei praticamente 5 anos dentro do laboratório de biomecânica ali da Universidade de São Paulo, com, para quem não conhece, Júlio Serrão, que é um papa da biomecânica. Então, aprendi a gostar de fisiologia por causa desse cara aqui, chamado Gerson Leite, e realmente a gente sabe que a biomecânica e a fisiologia elas se pegam e eu acho que não faz sentido nenhum. Tanto é que a gente sabe que a nossa área no dia a dia, na atuação profissional, vocês, atletas amadores que estão nos assistindo, sabem muito bem que não dá para andar não tem como andar separado, sem a biomecânica e a fisiologia, né? Elas precisam estar juntas e é onde a gente, né, briga diariamente para tentar conectar um pouco da ciência à prática, como o Feitosa comentou, apesar, né, de ter uma vasta experiência, ah, principalmente com atletas profissionais, atletas de alto rendimento, é onde a gente sofre mais, né, que é fazer esse paralelo, esse gancho, né, do que a ciência diz, porque a ciência, ela, muito provavelmente, uma grande parte dos estudos, né, a gente tem muitas evidências, principalmente usando a amostragem de atletas profissionais de alta performance, que é mais fácil, é um grupo controle, é uma forma melhor de controlar as variáveis, e quando a gente vai ali para a prática, a gente vê, meu Deus do céu, vamos colocar essa teoria de alguma forma, né, tem base, tem embasamento teórico, mas claro, com muita sensibilidade, entender que cada um é cada um, né, a individualidade, quando a gente vai para a prática, a individualidade, quando a gente fala do indivíduo, ele se torna mais evidente, e é onde a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a distância que é desejada por todos, que é a maratona, e para chegar na maratona, a gente precisa passar por passos, né? Passar por etapas e degraus importantes até chegar nesse famoso 42 quilômetros, e é o que a gente vai falar hoje. Então, obrigado pelo papo. Já são muito bacana mais uma vez a gente em live. Feitosa também já está mais acostumado um pouquinho, mas eu acho que vai ser um momento muito valioso que a gente vai ter hoje. Inclusive, já tem um monte de pergunta que eu vi ali nos bastidores. Então, se preparem que hoje a gente vai fazer uma rodada de perguntas e respostas sem filtros, sem encher linguiça aqui, bem objetivamente para ajudá-los. Ótimo, ótimo. Já perceberam que eu sou o Peba aqui, né? Eu sou o cara que corre para 8 de pace, né?
E os dois aí correndo, Nada. correndo para 3:0, 3:10. Então, é isso que temos. Mas vamos entrar, já que você já tocou nesse assunto, o Deninho Soares, ele fez uma pergunta aqui para gente, que, pô, tem um tempo ideal para encarar a primeira maratona? Tem etapas, dá para pular etapa, não dá? Essa é uma pergunta assim que muitas vezes surge, né? As pessoas, pô, mas quando que eu faço minha primeira maratona? O que a gente pode pensar sobre isso, né? Quem vai? Pode Pois começar é, aí. eu vou dizer porque por isso que a gente gosta muito de trazer um pouco da prática e teoria, né? A teoria junto com a prática, né? Então vou começar por mim, minha primeira maratona. Sabe quantos anos eu tinha na minha primeira maratona? Quem que arrisca aí? Alguém que está assistindo aí, eu já falei um pouco sobre isso. Inclusive hoje eu fiz uma sequência de um projeto novo que vai ser lançado aí, falei um pouco da minha história e contei sobre isso. Alguém sabe com quantos anos eu fiz a minha primeira maratona e quanto tempo de treino eu tinha para completar minha primeira maratona? Vamos lá. Ou Alguém você se tem, habilita aí, Gerson? ou você tem 22 anos, então deve ter sido mais ou menos com uns 15, né? Olha, teve alguém que, olha, eu vou ser bem objetivo porque o Claire Júnior aqui, Claire Júnior, ele acertou na mosca, 17 anos de idade. Foi exatamente nos anos 2000, então já entrega a minha idade, 2000, eu tinha 17 anos. De fato, eu fiz minha primeira maratona com 17 anos. Aí você fica pensando, né, pela teoria, pô, um jovem, né, não a ciência, né, na teoria ali, né? Jovem, 17 anos, trincando, moleque de tudo, porra, com certeza vai bater o sub 3 já logo de cara com 17 anos, né? E curiosamente eu tinha praticamente, né, um ano de corrida, comecei entre 16, menos de um ano de corrida, mas né, vamos imaginar quantas semanas desde quando você começa? Vai 12 semanas para os 5, 12 para os 10, mais 12 para 20, para os 21, mais 12, beleza, a conta fechou. Não fechou. Parei, sentei no quilômetro 30 na saída da USP, realmente sentei mesmo na sarjeta ali, na calçada, e fiquei esperando uma força divina para me levantar dali e me levar até o final. Realmente foi uma experiência interessante, por isso que é muito importante às vezes a gente aprender na prática, né? Aprender na dor. E é bom que depois daquela situação, sempre quando me perguntam tanto tempo eu preciso para fazer a primeira maratona, primeiro não existe uma resposta única, né? Porque na teoria ali, ó, pô, 12, 16 semanas, fez um ciclo de uma para outra, beleza, fez a primeira maratona e não foi bem assim, né? Porque tem outros componentes importantes que a gente esquece que estão nas entrelinhas, né? Tem o manual, parece aquele manual gigantesco, maravilhoso, com desenho, só que sempre você vai pular aquela página importante. E aquela página importante, que é o que diz aquela página, que é a experiência, bagagem, acomodação de estímulo, preparação do seu sistema de forma concreta para que você consiga evoluir para uma distância como os 42 quilômetros. Então, a gente na prática agora, né, quando a gente orienta nossos atletas, a gente sempre passa por processos de acomodação em cada modalidade. Né? Não simplesmente passar pela modalidade, passar por passar, né? Ficar realmente muito bom naquela modalidade específica a ponto de avançar para outra. Né? Estar preparado realmente para encarar uma próxima distância, né? De forma sólida. E não, né? Na prática, a gente diz não ter medo de encarar uma próxima distância. Então, quando você vai para o 21 sem o preparo, fica aquela coisa na cabeça. Será que vai dar? Não. Você tem que falar, vai dar. Aí sim, você preparou e fala, vai dar, vou para os 10. Preparou, vou para os 21. Vai dar para fazer 21. Não é aquela coisa daí na loteria, né? Será que vai dar para completar? E aí, depois que realmente dominar os 21, tiver uma boa bagagem, aí vai para os 42 e vai falar, vai dar, vou conseguir. E isso na prática, né, né, colocando aí de forma bem objetiva, a gente tem tempo de acomodação de cada estímulo, como a gente vem falando. Então, a gente geralmente trabalha aí no mínimo 16 a 20 semanas, que é um tempo realmente saudável para o corpo, ele
ele receber a carga de treino, aquele volume, intensidade de forma adequada. Se for possível, a gente joga um pouco mais, em torno de um ano, né, 24 semanas, em torno de 6 meses, né, em torno de mais ou menos 26 semanas ali, que é um tempo realmente para conseguir a gente passar por um ciclo de periodização praticamente completo para ir para a próxima. Se for mais conservador ainda, de forma mais saudável, a gente pensa em intervalo de um ano, né, que a gente tem aí 52 semanas, que é um tempo suficiente para a gente fechar um ciclo, abrir o ciclo, fechar, né, de quando a gente pensa em periodização, quando a gente pensa em periodização anual, a gente consegue fechar um ciclo base, especial, competitivo, testa, aprende, erra, corrige, entra de novo mais um ciclo aí, se a gente for dividir em 6 meses, testa, melhora, corrige, aí sim vai para o próximo estágio. Então, sendo bem conservador, resumindo, a gente tem em torno aí, né, de praticamente um ano a um ano e meio, né, praticamente um ano e meio aí para chegar num ciclo de maratona. E se você for realmente mais conservador e quiser chegar melhor, talvez aí em intervalo de uns 3 anos, e aí para você realmente aprender, passar a desenvolver capacidades importantes e mais importante, aprender a ler aquelas entrelinhas do manual que só mesmo a bagagem, quilometragem com qualidade. O importante é a qualidade. Não adianta só falar que não tenho 3 anos de corrida nas costas. Aí vai e pensa, vamos lá, corri 3 meses, parei um, corri mais três, parei um, não. De forma regular, com realmente constância e de forma gradativa. Falei pra caramba, vamos lá, Gerson, me interrompe aí, que vocês estão. Eu me empolguei aqui. É porque Bom, eu lembro nesse dos caminho 17 anos aí, quando eu comecei. nesse caminho, vou fazer uma pergunta para o Marcos aqui. Se a pessoa já estiver engajada no treinamento de meia maratona, faz o link aí, Marcão. Em quanto tempo Uhum. daria para ela progredir para a maratona? Aquela pessoa que já está engajada na meia. Não, legal, bacana. Até interessante, antes de responder, eu estava vendo aqui a galera que está chegando aí na live, tem muitos colegas, grandes treinadores aqui presentes, vários atletas top aqui também, até alunos nossos também, então um grande abraço aí para todos. E a gente vai tentar sempre aqui fazer esse paralelo, né, do que a gente vai colocar aqui de conteúdo, que a gente vai bater um papo, com um olhar um pouquinho mais técnico dos treinadores e um olhar um pouco mais mastigado aí pelos atletas amadores também. Bom, vamos lá, Gerson. Complementando o que o Rodrigo falou, faz todo sentido. A gente pode pegar um pouquinho também, ter uma visão, olhando um pouco mais lá para a teoria, né, para a literatura, um olhar também, olhando lá para cima, para os atletas de alto rendimento. E a gente faz um paralelo a isso, com as devidas adaptações, trazendo aqui para os atletas amadores. Quando a gente pensa lá nos atletas de rendimento, a gente sempre pensa na periodização em ciclos. Ou um ciclo olímpico, né, um ciclo maior de 4 anos, ou de repente um ciclo meio olímpico, né, 2 anos, metade. Então, se a gente pensar num atleta, como você deu o exemplo, que ele já vem treinando, de repente está ali fazendo provas de 5, de 10, já fez ali a primeira meia maratona, a gente pode pensar num ciclo de 2 anos, um meio ciclo olímpico, onde ele vai encaixar ali pelo menos umas 3 meias maratonas para ganhar uma bagagem maior e aí sim partir para essa primeira maratona dele. Então, um ciclo ali de 2 anos daria para trabalhar. Aquele atleta que já tem que trabalhar um pouquinho mais, não tem muita experiência ainda na corrida, não tem muita bagagem no esporte. Então é interessante a gente aqui, treinador, estabelecer um ciclo olímpico, 4 anos. Desenvolver lá atrás as provas menores, para ele ganhar velocidade, desenvolver legal as provas de 5, de 10, desenvolver um ciclo bacana aí de meia maratona também, para ele começar a assimilar essa questão do volume, entender isso também, o organismo dele, né? Entender isso também, para sim a gente poder chegar lá na maratona, né? E todo esse ciclo, a gente sempre pensa também em ajustar os conteúdos, a gente sempre pensa assim, no olhar de duas formas, né? Na hora da prescrição do treino, propriamente dito. Exercícios assim mais gerais e exercícios mais especiais, que têm mais a ver direto ali com a corrida, né? Com a prova dele. Então, se a gente pensar num ciclo, seja meio olímpico ou mesmo olímpico, a maior parte do período do trabalho especial vai estar lá no último ano. Então, isso é importante para ele vir numa escadinha crescente,
a cada ano vir melhorando, subindo degrau por degrau, para ele poder chegar com condições de fazer essa maratona. Porque a maratona não perdoa, então tem que estar preparado, tem que vir de uma crescente. Por isso que eu falei de meio ciclo olímpico, 2 anos, ou um ciclo olímpico, 4 anos, consecutivos, sem pausas. Tá? Então não adianta o atleta ter uma certa experiência, parou um ano e meio e está retomando e quer retomar de onde ele estava. Não adianta, tem que vir para esse ciclo consecutivo. Ótimo. A Carla tá perfeito. A Carla está perguntando aqui, mas o corredor é amador ou é olímpico? A gente está falando do corredor amador, Carla. O Marcos está usando o termo ciclo olímpico, que é um termo que um termo técnico que a gente usa quando vai falar do planejamento do treinamento, né? Ciclo olímpico seria um ciclo de 4 anos ou um ciclo de meio olímpico, como ele falou, de 2 anos, bianual, né? Então, por isso que a gente está usando essa nomenclatura, que são nomenclaturas mais técnicas. Mas a ideia é que seria ali 2 anos e com mais folga, 3 ou 4 anos, como o Rodrigo Marcos comentava. Tá? Aproveitando esse caminhar aqui, essa última pergunta foi do Wagner Kais, né? O Marcelo Melo perguntou o seguinte, olha, como que funciona essa periodização para a maratona? Como é que esse ajuste é feito? Como é que, né? Como se planeja um treinamento com um atleta que é maratona? Vamos dizer que ele já está pronto, né? Já fez toda essa preparação anterior que vocês comentaram e agora ele está aqui para o desafio para a sua primeira maratona. Como que é esse planejamento aí? Manda lá, Rodrigão. Pois é, não tem muito segredo, né? A gente usa metodologias clássicas e não tem que inventar a roda, né? Que já está consolidado, que já tem, né, já de muito, muito, muito realmente já testado, a gente não tem realmente o que inventar. A gente tem, quando a gente pensa em periodização, né, existem diferentes metodologias, mas uma metodologia muito simples que a gente consegue aplicar na prática de forma bem fácil e de entendimento também do atleta, justamente quando a gente pensa dividir em ciclos essa periodização, a gente tem um período de base, que é um período como de desenvolvimento geral, né, que é onde a gente ganha aquela litragem do motor, né? Então, geralmente baixa intensidade, aumento de volume, né? Para o corpo, ele, ainda mais quando ele vem de uma temporada anterior, né? Se eu já vier de um ciclo anterior ou se eu vou começar um ciclo, eu tenho que preparar meu organismo para receber uma carga, né? Uma carga não só, né, de intensidade, mas uma carga da soma da intensidade com o volume, que é importante em alguns momentos. Então, quando a gente pensa em periodização, existe um período que chama de base, que é o que todo mundo ouve falar, que geralmente a gente faz no início do ano por conta do calendário nosso nacional, né, o calendário nosso nacional, e também às vezes segue um pouco na sequência internacional. O problema é que o internacional, às vezes, as provas principais já começam antes, começam em abril, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que às vezes tem que antecipar esse período de base e começar antes, às vezes em novembro e dezembro, que não é muito legal, porque né? Ainda mais que emenda com férias, período de festas. Então, quando a gente pensa em periodização, a gente tem esse período que é importante, que ele vai em torno de 8 a 12 até 16 semanas, dependendo, né, do ciclo que a gente for fazer. Se for fazer um ciclo mais longo, sem uma prova-alvo tão próxima. Mas geralmente, na prática, a gente trabalha em torno de 8 a 10, 12 semanas. Depois a gente migra para um período especial. O que é especial ou específico? Né? Na nomenclatura existem outros termos também, que a gente já começa a incrementar uma intensidade, né? O volume ele é ondulatório, ele vai variar muito de acordo com a prova-alvo, no caso a gente está falando maratona, né? A gente vai ter que equilibrar bem a carga para mesclar um pouco, né? Fazer de forma ondulatória ali, a gente não cresce de forma linear. A gente sobe um pouquinho, o corpo acomoda, descansa um pouco, aí sobe de novo, o corpo acomoda, descansa um pouco, sobe mais uma vez, então a gente vai em ondas subindo, lembrando que aí tem essa relação da intensidade com o volume, por isso que um planejamento, o treinador, ele precisa ter uma sensibilidade muito grande com o seu atleta para ver se ele consegue receber, por exemplo, na mesma semana, por exemplo, uma série de treinos intervalados de alta intensidade com um longo no final de semana. Então, por isso que não adianta olhar o que o amigo faz, porque às vezes aquele amigo ele tem já 20 anos de corrida nas costas, sem histórico de lesão, sem sobrepeso,
treino de força 2 vezes a semana bonitinho, tem os seus RPs de 5, 10, 21 de forma adequada para poder ir para um sub-3, uma maratona. Então, né, vamos dizer que a conta tem que fechar. Eu quero um sub-3, uma maratona, por exemplo. Não tem como eu pensar em correr uma meia maratona para, né, 1h50. Né? A conta não vai fechar, é muito difícil. Pode existir, sim, uma possibilidade realmente muito remota disso acontecer. Mas olha como a gente fala da importância do desenvolvimento realmente das distâncias intermediárias, né? Para você ter uma bagagem de tirar um pouco a intensidade e conseguir sustentar aquela intensidade por mais tempo, né? E aí depois desse período especial que demora realmente em torno, né? É necessário. Por que a gente fala 8, 10 ou semanas? Não é porque, né, a gente tirou da nossa cabeça. É porque é um tempo que o corpo precisa, o sistema precisa para assimilar aquele estímulo recebido, né, aquele estímulo que está sendo aplicado. Aí sim a gente vai para aquela parte mais gostosa, que chama do período competitivo, vamos dizer assim. E esse competitivo, ele é um pouco mais curto, geralmente, né, um pouco mais curto, em torno de 4, 6 semanas, dependendo até se for um ciclo um pouco mais curto, 2, 3 semanas, mas é aquele período que a gente já entra na reta final. Né? Então, se a gente, por isso que é importante ter tempo e não atropelar as coisas, porque eu estou falando de margens 8, 10, 12 semanas, e quanto mais tempo eu tenho, mais o corpo ele vai entendendo essa carga e conseguindo evoluir. E cuidado para, claro, não enfiar um monte de prova no caminho e bagunçar toda essa periodização. Por isso que essa periodização também, quando a gente pensa na periodização, as provas sendo encaixadas de forma adequada, elas ajudam muito. Elas trazem experiência, a gente serve como teste para ir para a sequência do planejamento e ir para a prova preparado, né? Antes de um relato de um atleta hoje, né? Eu fiquei conversando com ele foi para uma meia maratona, está bem longe do RP dele, mas ele, por conta da pandemia, mora na Alemanha. Lá foi um caso, né, de fecha, abre, inverno, não dá para ir para a rua correr, neve, enfim. E foi muito interessante que ele foi fazer, encaixou. A gente teve que vetar algumas provas nesse meio do caminho porque ele não estava preparado, porque a prova ia gerar uma sobrecarga que ia interferir no ciclo inteiro. Agora, dessa vez, a gente conseguiu encaixar a prova ele no meio do período especial, por exemplo, né? Porque foi ótimo. Testamos, vimos, ele está cheio de dor nas pernas, que realmente foi um estímulo ainda, mas foi ótimo, foi no momento adequado, que não gerou uma frustração e realmente ele estava com o mínimo de preparo para encarar aquele ciclo. E por fim, como eu falei no competitivo, o que a gente faz? Começa já a testar mesmo ritmos de prova, encaixar aqueles treinos bem mais objetivos, preparar a mente para isso também, né? É muito importante o trabalho mental em paralelo, né? Por isso que é um ciclo legal que a gente já começa a entrar na fase do polimento, né? Que aí já é a reta final, com uma prova mais longa, um polimento mais longo, uma prova mais curta, geralmente polimento, né? Não é tão, né? Não precisa ser tão longo, de muitas semanas, 2, 3 semanas de polimento. Então, e quanto mais experiente o atleta, menor talvez esse tempo de polimento, porque ele já consegue se recuperar mais rápido, em menos tempo, vai depender muito de como foi o ciclo, se foi um ciclo mais pesado ou menos pesado. Então, de forma geral, é assim que a gente trabalha a periodização, né, de uma forma bem sintética, bem objetiva. Lembrando que existem pelo menos mais 2, 3 formas de periodização, que às vezes eles começam de forma contrária, começa dando pancada com alta intensidade, depois vai tirando e subindo o volume. Mas para nós, para os atletas amadores, a gente não gosta de trabalhar muito dessa forma, porque a gente sabe que, né, são atletas que precisam desse tempo maior de acomodação. É um risco já botar a intensidade logo de cara, porque a gente não faz só isso, né? Não está necessariamente já passando só por ciclos de treino há muito tempo. Às vezes a gente vem num período sabático de meses sem treinar, por exemplo, né? Então, ou mesmo alguma pausa por um trabalho, por uma mudança de rotina familiar. Então, por isso que a gente gosta muito de usar esse modelo clássico de periodização para botar ordem na casa do atleta. Boa, Falei boa. pra caramba de novo, foi mal. Um monte de besteira, né? Foi mal, desculpa aí. O menino Dá tá. aula aí, bicho. Aí é top Mas mesmo. Show de uma bola. coisa importante, né? O nosso coração se adapta num tempo, o nosso músculo se adapta em outro tempo e nosso osso se adapta em outro tempo, né? E aí quando a pessoa às vezes você falou uma coisa muito importante, vocês falavam, né? A gente precisa ter tempo para treinar o cara para maratona.
se você não tem muito tempo, você aumenta o volume demais muito rápido. E às vezes quem sofre isso, muitas vezes, quem sofre com isso, ou é a musculatura ou é o osso. E o cara se lesiona e às vezes nem vai para a prova, né? Então, realmente, uma maratona não é uma prova que você faz semana que vem. Vocês estão falando aqui, para quem nunca fez ciclo de 2, 3, até 4 anos. E para quem já está mais experiente, ciclos menores, mas muito bem organizados. Acho que isso é bem importante, né? Uhum. E aí, agora tem duas perguntas que vão no mesmo caminho. Vou pedir para o Marcos falar, depois se o Rodrigo quiser complementar também. Dessas questões que para atletas amadores, qual que seria, se tem esse número, né? Porque todo mundo fala de um número mágico, busca um número mágico, de volume mínimo e volume máximo por semana, dentro dessa periodização ou das fases da periodização. Marcão, fala, dá uma pincelada para a gente Legal. nisso, Uhum. porque essa é uma dúvida de muita gente, né? O Sim, Gabriel sim. Luquezzi perguntou isso, o Alan Marques perguntou isso, mas outras pessoas perguntaram. Alexandre. Então, responde para a gente aí. Bora lá. Só complementando isso que o Rodrigo falou da periodização, quando a gente entra nesse meio da periodização, né, no período especial, ali já chegando no período competitivo, onde tem a prova, tem também esse famoso ciclo do aumento de volume, principalmente no longão, né? Que normalmente, dependendo do atleta, a gente acaba trabalhando ali com 14 semanas, podendo ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, onde daquele volume básico que ele já vem, a gente já vem trabalhando com ele, a gente vai subindo. Então, de repente, o atleta está habituado a fazer giros aí de longos de até uns 18, podendo girar até 20. Quando chega nessa fase, a gente vai aumentando, podendo ser o último longo dele a 28 quilômetros, ou um atleta um pouquinho mais experiente, podendo chegar a 34 ou mesmo 36. Só que como você falou, Gerson, o corpo do atleta ele não tolera isso de uma maneira abrupta, né? Então tem que ser de uma maneira cautelosa, então isso tem que ser aos poucos. Então por isso que precisa desse tempo encaixado dentro da periodização, né? E sobre as perguntas que o pessoal colocou aqui, comentando um pouco qual seria esse volume ideal, né? É difícil dar um número exato, porque depende muito. O treinador precisa saber quem é o seu atleta, quem é esse atleta, né? Então, por exemplo, saber quais são as zonas de treinamento dele, determinar ali qual é a velocidade aeróbia máxima dele. Em cima disso, eu sei quem ele é. Então, é uma coisa eu pedir para ele rodar 15 quilômetros num pace ou velocidade X, enquanto um outro atleta roda esses 15 quilômetros aí com o pé nas costas. Um vai terminar esse volume, esses 15 aí, de repente, sei lá, uma hora e 10, uma hora mais ou menos, o outro vai terminar uma hora e 40. Então varia muito. Então essa relação do volume está ligado com o tempo também. Mas respondendo assim, dando um parecer, um número ali mais ou menos, que a gente costuma trabalhar, para amadores dá para a gente trabalhar legal de 40 a 60 quilômetros, tá? De 40 a 60, que vai variar, subir mais ou menos quando chega próximo dessa fase aí do aumento gradual do longão. Atletas amadores, já mais experientes, a gente já consegue trabalhar com um patamar um pouquinho maior, ali mais ou menos perto de 60, chegando a 80. Tudo isso vai variar, como eu falei, a gente saber quem é o atleta, qual é o potencial aeróbico que ele tem, toda essa bagagem que ele tem, esse lastro que ele tem lá atrás. Então, mais ou menos dentro desses dois exemplos, a gente costuma trabalhar com os amadores. E Não, lembrando que tem que tomar muito cuidado, né? Porque quando você, enfim, né, não tem supervisão, o que a gente mais percebe nos atletas é uma relação muito simples. E lembrar que o seu corpo ele não responde de forma simples, ele é um sistema complexo. Então, o que a gente mais percebe é a subida linear. Os atletas pensam muito de forma, né, como a subida linear. E a subida, o que é a subida linear? Ela vai, pum, sem tempo de descanso nenhum, né? Então, o atleta ele pensa na cabeça, na prática, né? O que acontece? Sei lá, tem 6 semanas, 8 semanas para maratonar. Coisa pra caramba, 8 semanas, né? Eu tô rodando 25 quilômetros a semana. Aí o que ele pensa? Ele só pensa nos longões. Porque 8 semanas, aí o que eu faço? Venho rodando no máximo 10 quilômetros de longão, por exemplo, né? O longão, o treino maior, de volume maior no sábado ou domingo. Aí ele faz uma conta, eu vou subir para 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, sei lá,
né? Vamos pensar que tem até 10 semanas. Ele pensa em 26, ele dá uma pulada para tentar chegar no 30, porque ele fala que tem que volumar, ele tem que sentir confiante para a prova, que é chegar no 32, 34, ele sai de 24 e vai fazer um longão de 34. E não é bem assim, por quê? Porque, primeiro, a gente viu que o sistema ele precisa de mais tempo de acomodação, e segundo, fazer essa subida linear, realmente, tanto o sistema fisiológico ele se sobrecarrega, quanto o sistema biomecânico, né, toda a estrutura. E não só isso, né? Você tem que avaliar uma série de situações, a qualidade do treino no meio disso tudo. Não é só o treino longo que vai fazer você fazer uma boa maratona. Não é você completar um treino longo. Você pode completar, como o Feitosa falou, você pode completar um treino longo. Daqui a pouco tu está fazendo número de horas absurdos, porque vou para o longo e estou feliz porque eu completei 30. Completou 30 em 4 horas. Tem que tomar cuidado, que não é completar 30 em 4 horas que você está habilitado a fazer uma maratona. Não é, porque se você for fazer uma projeção, você vai fazer uma maratona, ainda mais lembrando que tem a parede de 3 horas, mais ou menos, 3 horas e pouco de estímulo, não só do 30 e pouco, mas são praticamente 3 horas recebendo aquela carga. Então, você pode projetar uma maratona aí para em torno de 5 horas e meia, quase aí, porque o bicho vai pegar na reta final, né, e não estando preparado ainda. Então, é a qualidade e não só a quantidade. Então, o Feitosa falou desses 40, 60, podendo chegar a 65, 70, dependendo. Outros vão de 50 até praticamente 80, né? E isso vai variando ao longo da semana, vai subindo 50, 50 e pouco, 60, cai um pouquinho, sobe de novo, até chegar realmente na reta final das últimas praticamente 4 semanas, batendo nesse teto. E lembrando, como a gente falou, a qualidade do treino no meio. Então, ao mesmo tempo que eu tenho esses longos no fim de semana, eu tenho também importantes treinos de fartlek, alguns intervalados, né, para conectar o meu sistema como um todo, para trabalhar, né, fazer esses limiares subirem de nível, né? Você tem que subir o nível do limiar para poder, né, percorrer o percurso em menor tempo, vamos dizer assim, de forma mais rápida e sem sofrer tanto, de forma econômica. É o que muita gente também esquece, que você tem um sistema biomecânico, ele precisa se tornar econômico, a famosa eficiência mecânica. Essa eficiência mecânica, para fazer também o sistema fisiológico trabalhar em conjunto e se tornar eficiente também, eu preciso ter treinos de muito boa qualidade, muito boa qualidade. Aprender a treinar com qualidade mesmo, né? Incluir aqueles treinos, os educativos. Os educativos não servem para educar, não vão melhorar nada, mas eles são treinos importantes, digamos, de desenvolvimento de consciência corporal, ou mesmo, né, introduzindo alguns treinos específicos até de força, né, de conceito de cadência. Olha só a importância deles. Treino de força complementar. 2 vezes a semana ali no mínimo que a gente sugere, ou 2 vezes é o suficiente ali para equilibrar tudo. Então, isso. E para piorar, para fechar, você tem esse volume aí, chega um triatleta para você, né? Um triatleta para você vai para uma maratona. Então, ele já tem a carga somada de bike e a carga somada de natação também. Então, tudo isso que a gente está falando de volume pode variar muito para um triatleta, ainda mais um triatleta muito experiente. O exemplo tem um atleta que tem muita experiência, já é um atleta de Kona, vai a qualquer momento para o Havaí, né? 37 anos, mas treina há praticamente 20 anos, a mesma idade minha. Como a gente começou praticamente junto. E aí ele tem um exemplo de que cada um é cada um, né? Ele tem 2 horas e 35 na maratona feita lá em Boston, inclusive, com um volume semanal de 60, né? 62 quilômetros por semana na maratona. Fala, caramba, né? Por que eu consigo trabalhar com volume baixo com essa pessoa? Porque, primeiro, ela tem cargas somadas, equilibradas, complementares de outras modalidades que ajudam um pouco. E segundo, eficiência mecânica, eficiência energética dele é absurdo. Então, se eu, num caso desse, fizer um volume lá para cima de 90 a 100, muito provavelmente posso quebrar esse atleta. Ele não tem essa característica, ele desenvolveu dessa forma, né? E, claro, o atleta amador também trabalha suas 8 a 10 horas por dia. Então, não dá também para. E outra coisa, não dá para compor, né? Também botar mais de 100 quilômetros para o atleta amador. Porque lembrar que ele também tem
vida pós-treino, né? Tem trabalho pós-treino, tem família para cuidar. Então, quando a gente pensa no atleta amador, esse equilíbrio ele é fundamental. Ele é fundamental porque nas outras ele treina por 2 horas no dia, um exemplo de 1 a 2 horas, ele tem praticamente, ou se ele dorme 6 horas, ele tem umas 16 a 18 horas pela frente de relação de trabalho com família, com uma série de outros compromissos, né? E até, Rodrigo, Legal, aqui né? o Gerson tem aqui Hum. uma penúltima pergunta aqui, eu tô tentando descer aqui, não tô achando onde o a pessoa aqui está perguntando sobre qual a melhor maneira de periodizar. É que eu não estou conseguindo rolar para ver o nome dele aqui. Se é melhor por quilometragem ou por tempo. Então, isso que o Rodrigo falou é importantíssimo também, né? Não só um nem só o outro, ter um olhar para os dois. Eu gosto muito de trabalhar pela quilometragem, mas sempre olhando o tempo, né? Sempre olhando o tempo. Por quê? Ah, eu vou preparar um atleta para maratona, mas poxa, eu vou trabalhar volumes com ele de 40 a 60 ou eu já consigo trabalhar com ele ali de 60 a 80? Eu tenho que olhar o tempo que ele faz, que ele me entrega esses treinos. Por exemplo, o Rodrigo comentou de um atleta que faria o último longo dele, né, de 30 quilômetros, que ele fez a 4 horas. Não sei se foi um exemplo hipotético aí, Rodrigo, ou foi um atleta mesmo. Geralmente, o último longo a gente acaba trabalhando no máximo, mais ou menos, ali em torno de 3 horas, porque é um tempo que o atleta consegue recuperar melhor, tendo depois toda aquela fase de polimento para poder ir para a prova. Então, se o longo dele de 30 quilômetros está 4 horas, esse atleta talvez eu não chegaria com ele nesse último longo de 30. Chegaria com 28 mesmo, ou mesmo 26, para ficar próximo dessas 3 horas. Teria que fazer um cálculo. Ou se, eu estou falando de cabeça aqui, tá? Ou de repente essas 3 horas para esse atleta daria, sei lá, 23 quilômetros, 24. Então eu iria fazer alguns cálculos, conversar com esse atleta e dizer que ele ainda não está pronto para a maratona, que precisa ganhar mais bagagem, melhorar as zonas de treino, melhorar lá embaixo as provas mais curtas e rápidas para trazer essas zonas de treino, essa relação aí do tempo, de uma maneira mais favorável para ele poder evoluir, porque senão realmente a conta não vai fechar e tudo realmente é cálculo, tá? Então só complementando também essa questão aí de Lembrando volume. que, lembrando justamente, né, o corpo, ele, esse estresse gerado metabólico como um todo, por isso que vai gerando o overtraining, né, vai gerando todo aqueles problemas silenciosos que vêm de uma hora para outra, porque você vai dando carga em cima de pouca recuperação, né, quando a gente gera um estímulo realmente de praticamente 3 horas, o sistema, tem sistema que precisa de muito tempo para recuperar, né, de semanas até para recuperar, não consegue recuperar em poucos dias. E por isso também a gente não enche com um monte de maratona, né, no ano. A gente tem que tomar cuidado no número de provas longas, porque as provas longas elas precisam de treinos longos para as provas. O problema não é só a maratona, o problema é o treino para ela. Então, você entra 4 maratonas, você não descansa essa pessoa em nenhum momento. Né? Não é só o 42 que vai gerar o problema. O 42, tudo bem, eu faço ali. O problema é que, olha só, a gente está fazendo de ciclos com essas cargas, né? E se o corpo ele não está preparado para se recuperar rápido, não dá certo. Então, por isso que é importante, quanto mais tempo eu tiver de bagagem de qualidade, perto desses 2, 3 a 4 anos de experiência, não só o condicionamento, mas a recuperação ela é importante. Esse processo de recuperação, né, para você conseguir avançar. E quanto mais, claro, também o atleta experiente, mais provas você também pode ir colocando, né, porque ele vai testa, recupera, vai testa, recupera. E provas menores, geralmente, que a recuperação, o tempo de recuperação também ele é mais curto. Né? Você vê muitos atletas profissionais, principalmente do triatlo, onde a gente vê muito ali, de corrida a gente não acompanha porque não aparece tanto, né? A gente não vê as provas aí de pista, por exemplo, né? Mas você tem muitos atletas aí do triatlo fazendo praticamente, dependendo, né, até distância olímpica, prova a cada praticamente 2 semanas tem uma prova, 2 semanas uma prova. Quando entra aí no ciclo quase, né, principal dele ali, ele encaixa porque ele recupera bem, né? Assim como eu, por exemplo, né? Eu fiz um camp agora, fiz uma meia maratona, aí um atleta na rede social vê, poxa, mas o Rodrigo faz um monte de prova, vou fazer um monte de prova.
não é bem assim, poxa, né? O Rodrigo e tem que fazer uma reflexão. E então a gente tem que levar esse em conta. E para por fim, o Igor comentou aí, inclusive Igor é não só atleta nosso, mas um treinador de, né, um profissional muito capacitado. E ele comentou do volume de 5 a 10% semanal, de incremento de volume semanal de 5 a 10%, e isso é o que sim a literatura mostra, que é um volume seguro, chegando até 15% é possível, dependendo. Então, por isso tem que evitar, né, o treina para. E quando a gente vê, o que a gente mais encontra é atleta que dá, né, esses altos e baixos. Então, o volume é semanal de 40, teoricamente pensando no volume. Na semana seguinte, eu tenho que tomar cuidado para não extrapolar 15 a 20% e naquela de uma semana pular de 40 para 50, né, que aí é onde vai lesionar, né? Pular de 50 de 40 para 60 na semana. Aí depois ele não pode treinar, volta para 30. Aí o treinador não alivia nada, não mexe no treino, está 62 na outra semana. Aí vai de 30 para 60. Então, essas descidas e subidas abruptas, elas são muito perigosas, então por isso que a gente usa esses valores sim de referência para calcular. Por isso que se o atleta não treina com regularidade, vai ter que sempre voltar uma casa. Volta uma casinha igual no jogo de tabuleiro, vai voltando uma casa e nunca chega lá no final. Porque não treinou na semana, volta uma casa. Então, na semana vai voltando, daqui a pouco já voltou lá pro zero. E dá para fazer, dá para voltar pro zero, hein? Não é, e aí um piscar de olhos volta pro zero, lá pro início do jogo. Boa, boa, boa. A discussão tá ótima. Vamos embora. Estão perguntando com o Ramon. Eu vou adaptar a pergunta dele aqui com algumas outras, com a também do Adriano Ribeiro, lá de Londrina. Eles estão perguntando aqui sobre as questões dos tiros dentro dos treinos para maratona. Se a gente faz mais tiro ou mais treinos longos. Vou juntar com outras perguntas aqui do Aragão e de outras pessoas falando também dessas questão das zonas a treinarem. Então, pensando, nós já falamos aqui de periodização, desses ciclos, do volume. Então, vamos olhar para a intensidade agora, né? A gente roda sempre intensidade baixa, a gente roda mais intensidade alta. Como é que fica essa distribuição também aqui de intensidade? Que dá para raciocinar com uma forma mais ajustada para que os treinadores, para que os atletas possam entender mais sobre isso. Vai lá, Eu posso Feitosa. começar? Eu já falei muito aqui, a galera já tá meio saco cheio de mim. E, Feitosa, tem o dia da maldade, né? Bom, vai lá. Segue o jogo aí. Depois você explica isso aí direitinho. Bom, é o seguinte, tá muito relacionado, né, com essa questão dos métodos de treino, que o treinador tem que saber bem eles e quando utilizar. Também é importante o atleta amador também conhecer e entender como que funciona esse determinado tipo de treino e métodos de treino para ele poder executar na prática e entregar de volta com maestria isso para o seu treinador, né? Então, por exemplo, quando a gente fala ali dos treinos de velocidade, dos tiros, por exemplo, os intervalados, né, o método que é o intervalado, então a gente sempre pensa em trabalhar próximo da velocidade de prova. Então, como eu comentei lá atrás, a gente começa uma periodização, um planejamento, pensando de uma maneira mais geral e vai andando com isso, evoluindo até chegar próximo da prova, já pensando de uma maneira mais específica, né, mais especial. Então, quando a gente pensa por exemplo, intervalados, a gente pode trabalhar com esse atleta com tiros, vamos dizer assim, popularmente. Tiros mais curtos, progredindo para tiros médios, começa a entrar em tiros longos e mais próximo da prova, os tiros mais longos, que começa a diminuir a intensidade. E já começa a fazer aquele elo com a velocidade de prova dele. Tá? Então a gente pode fazer uma progressão nesse sentido. Quanto ao longão, na maioria das vezes, e principalmente lá atrás, quando a gente começa na base, a gente trabalha bastante com as velocidades mais lentas mesmo. E o atleta,
amador geralmente ele não gosta de correr em velocidade lenta, né? Correr numa zona 2 aí, um Z2 leve, quer correr no moderado, que é aquele que é mais encaixado, que é mais gostoso. Ou às vezes quer fazer um longão com um amigo e que está no nível um pouco melhor, acaba correndo quase que num ritmo de prova de 10, por exemplo. Então tudo isso tem consequências ali, né? Tem ganhos e às vezes tem percas também. Na maioria das vezes a gente gira muito no Z2, né, no ritmo leve, entrando um pouquinho em alguns momentos aí no moderado, no Z3, né? E aí por quê? Aí porque a fisiologia está por trás disso. Aí o Gerson pode falar muito melhor do que nós. Por conta dessa questão dos ganhos das velocidades baixas, de trabalhar mais próximo do limiar anaeróbio 1, onde não tem uma produção muito acentuada, né, de acidose no organismo. Então o organismo tolera e usa isso como energia. E para você participar de provas longas, você precisa economizar energia, precisa saber economizar energia, senão você quebra. Então por isso tem essas vantagens. E é claro, conforme você vai avançando na periodização, vai chegando ali no período, no meio de um período especial, chegando perto de um período competitivo, dependendo do nível do atleta, a gente consegue trabalhar outros métodos também, como por exemplo encaixar no longão, encaixar o tempo run, onde a gente coloca trechos da velocidade de prova dentro do longo. Então, dependendo, tudo vai variar do nível do atleta e da experiência dele. Mas em linhas gerais, o longão, na maioria das vezes, é ritmos mais lentos. Intervalados, tiros, utilizamos? Sim, utilizamos. E a gente vai numa progressão ali dos tiros curtos, médios, longos, até os maiores ali, chegando ali a tiros de 3.000, dependendo do atleta, 4.000, 5.000. É mais ou menos isso. Alguns comentários, até a Gerson depois pode complementar. Vou jogar depois para você, fazer o gancho, já que está falando um pouco aí. É isso aí. Principalmente perguntaram de uma forma bem rápida aqui, a zona que geralmente é trabalhado, qual que é a faixa de intensidade que a gente trabalha numa maratona? Lembrando, claro, que tem atleta, né, iniciante, tem mediário avançado, um Kipchoge, ele faz a maratona em menos de 2 horas ou 2 horas e, claro, a zona a intensidade dele é diferente da nossa, de um amador normal. Mas é isso aí, né? São bem rápido, zonas de intensidade de uma maratona. E comentaram aqui também sobre esses tiros longos, aí a gente também pode complementar aqui, tiros longos, 1.000 metros e, né, talvez E2, E3, esses tiros mais longos, depois também a gente fala rapidinho sobre ele. Se a gente pensar, alguém colocou aqui que eu não lembro agora quem foi, que pô, é difícil correr na Z2, né? Mas a gente gosta mesmo de correr na Z1, né? Que as pessoas corram na Z1. Então, mas se a gente pensar nos treinos mais longos, ele será um treino que tenha mais estabilidade fisiológica, né? E para a gente ter estabilidade fisiológica, a gente tem que correr em intensidades mais baixas, como, por exemplo, Z1, Z2, né? Se eu vou pensar nos treinos intervalados, aí nós vamos subir para Z3, Z4, Z5, obviamente de acordo com o objetivo daquelas semanas que o Rodrigo, que o Marcos estão falando aqui já faz tempo. Pô, que período de treinamento que eu estou? Estou na base, estou no específico, estou no competitivo? Isso vai definir muito do que eu vou usar de intensidade também, né? E se o tiro vai ser um pouco mais intenso, menos intenso e assim por diante. Perguntaram do polarizado, eu tenho algumas experiências com o polarizado que são muito boas, porém são experiências com atletas profissionais. Então, com amadores, a gente entende que é muito mais difícil, porque você treina a maior parte do tempo em Z1, né? No máximo em Z2 e ali de 20 a 10% só em Z3, Z4, Z5. O que para o amador é muito mais complicado porque ele treina menos vezes. Diferente de eu pegar um atleta profissional que faz um volume de 200 km por semana, que faz 14 treinos na semana, e pegar um amador que faz 3, 4 treinos na semana com um volume aí de 40, 50, 60 quilômetros. Então, é um contexto muito diferente, né? Mas pensando nas zonas da maratona, vai ter pessoas que vão correr em Z1 para terminar, para completar a prova. Vão ter pessoas que vão correr em Z2 para completar e para melhorar um pouquinho a marca anterior, né? E vão ter pessoas que vão estar ali nesse Z2 alto, né?
quase chegando em Z3, os atletas profissionais vão correr em Z3. O Kipchoge, para bater a sub 2 horas da maratona, ele teve que correr um Z3 alto entrando em Z4. Mas foi um contexto muito especial, com percurso específico, vários atletas na frente dele e N coisas preparadas para ele correr nessa intensidade, porque também senão ele não tolerava tudo isso, né? Então tem uma série de questões que são interessantes também a se pensar, né? Quer falar alguma coisa, Lobão? Manda. Tá no mudo aí. É porque começou um vendaval aqui, cara. Eu achei que eu tivesse que levantar para fechar tudo. Mas tudo isso está muito relacionado, né? Você disse em relação a Z1, a Z3, depende do tempo de estímulo, porque a gente sabe que cada zona de treinamento ela tem um tempo. Não é porque a gente imagina, não. Né? O Z1, a pessoa também precisa estar treinada para ficar muitas horas em Z1, porque às vezes ela vai poder aguentar, por isso que tem uma faixa muito grande, né? O Z1 pode ir, sei lá, de 4 horas praticamente até 12, 15. E tem pessoas que estendem o Z1 para um dia inteiro fazendo. Tem, né, ultramaratonistas, triatletas, enfim. E então por isso que existe uma faixa, né, de tolerância mínima e máxima ali que é aceitável então, né, que também tem gente que fala que ritmo de prova não é Z5, né? Tem gente que vai no relógio depois, faz uma maratona e fala que ficou em Z5 o tempo todo. Não ficou em 4 horas. A pessoa terminou a prova em 4 horas e mostrou no relógio, olha só, posta lá Z5 para mostrar que foi forte por 4 horas em Z5. Não ficou em Z5 4 horas. Simplesmente não ajustou a zona de treino adequadamente no relógio. E também, claro, infelizmente não pôde fazer uma ergospirometria, alguns testes que são importantíssimos para a determinação mais objetiva dessa zona de treino. Então, existem duas maneiras de práticas, né, de a gente buscar isso. É uma ergospirometria, que é aquele teste máximo de esforço que a gente faz, né, usando uma máscara, ali, analisando os seus gases, a troca de oxigênio e CO2. E testes de campo. Então, o ideal mesmo é testar os dois, teste de laboratório associado ao teste de campo para colocar na prática. E com isso, eu consigo realmente determinar esses limiares que a gente comentou aqui, L1, L2, ter essas faixas, saber em qual faixa eu vou trabalhar. E para finalizar, que a gente também já está indo para o final, eu estou vendo que tem muita pergunta aqui, então acho que putz, abriu olha, uma puta oportunidade pra gente, para abrir aí algumas oportunidades, seja de intervenções aí em paralelo, quanto aí uma sequência de lives em breve que a gente deve abrir, porque o papo realmente está muito bom. Falar com essa audiência qualificada é muito gostoso, é muito gostoso. Não faz ideia o quanto é gostoso ter uma audiência qualificada assim. E para fechar, quando a gente fala ali, né, você comentou do polarizado, enfim, realmente é muito difícil, mas na prática, a gente trabalha bem perto do polarizado. O polarizado, eles trabalham em torno de relação 80-20, vai, que é 80, né, trabalhando bem perto do primeiro limiar e 20 trabalhando do segundo para cima. E que é o Z4 ali para cima, vamos dizer assim, na prática, né, que é forte, já muito forte. Só que o atleta ele praticamente trabalha no percentual parecido, né? Parece que não, mas o amador ele trabalha em torno de. Aí ele vê lá a planilha, só tem fartlek intervalado aqui, calma. Mas ele tem o tempo de warm-up, cool-down, tem o tempo entre as séries, tem outras rodagens, e no final das contas vai bater algo parecido, né? Em torno de 30, 70, dependendo da semana, 65, 45, né? 55, 65. E então acaba, não tem como andar 80-20 ao contrário, né? 80 é muito difícil, por mais que o volume seja pequeno, é muito difícil trabalhar com uma relação de 80% dando pancada. Então, mas tem que realmente tomar cuidado, modular bem essa carga e na prática os longões para não se tornarem tão monótonos e a gente conseguir fazer com que o atleta ele não se empolgue, no final das contas eles acabam não fazendo, você planeja blocos, né, contínuos em blocos, né? Você põe um aquecimento legal, põe ali um bloco ali de tempo um pouco mais intenso, um pouco abaixo do ritmo de prova, ou ritmo de prova, depois descansa, entra em bloco de novo. Gosta muito de trabalhar esses blocos, fica bem dinâmico, passa rápido
e o atleta ele não chega para o treinador e quer bater um RP num longo, por exemplo. Mas infelizmente muitos atletas não tem jeito, querem botar o máximo para mostrar que postar depois que fez um, sei lá, um longo para X, Y, Z e tem que tomar cuidado, porque às vezes na semana seguinte da pessoa, na segunda-feira mesmo, de repente já tem um progressivo, na quarta-feira teria um intervalado, só que ela veio de uma intensidade maior do que deveria e vai estourar naquele intervalado, pode vir uma lesão aguda, pode vir uma sobrecarga crônica e, né? Então tem que tomar realmente muito cuidado com isso. Mas E, é isso, né, bicho? Papo bom. Tem muita coisa que, inclusive, vamos salvar a live para deixar essas perguntas salvas aí, porque tem muita pergunta boa. Com não, com certeza. certeza. Posso contar uma novidade? Manda brasa, você é o chefe aí. Você que Pessoal, manda. nós vamos, nesse papo todo aqui, a gente vem discutindo essas coisas do treinamento de maratona e treinamento de corrida já há um bom tempo, eu, o Marcos e o Rodrigo, e, e a gente está lançando um curso sobre treinamento de corrida, né? Um curso de formação para treinadores, e a ideia realmente é que a gente possa ajudar outras pessoas a organizarem melhor esses treinamentos dos atletas, né? Então, você contar aqui entre a quantidade de atletas que nós já trabalhamos, deve ter passado de 5.000 atletas, os três juntos, né? Então, a ideia realmente é trazer essa experiência toda para um curso de formação de treinadores de corrida, que a gente tem visto pouco. O Marcos falou que fez os cursos de formação em treinador de corrida da CBAT, da IAA, né, da Confederação Brasileira, da Federação Internacional, mas são cursos muito restritos. E a ideia realmente é que a gente traga esses conhecimentos. Aí o Rodrigo, formado pela USP, com uma assessoria gigantesca, que trabalha com muitos atletas. O Marcos trabalha junto com o Rodrigo, uma formação ótima aí dentro das formações possíveis no Brasil e fora do Brasil. Eu vou estar junto nessa jogada também com eles. E teremos aí algumas pessoas muito especiais, né? E como o Marilson, participando desse curso com a gente, como a Aleta Caetano, falando lá de treinamento de corrida para mulheres. Então, a gente vai ter um curso muitíssimo interessante. E a gente gostaria de convidar vocês todos para participarem desse curso, obviamente, quem for treinadores, forem da área de corrida, e que a gente está iniciando a venda desse curso hoje, tá? Então, essa live aqui é uma do início desse projeto nosso em conjunto. Já estamos com esse link disponível nos nossos link da bio, já está lá, é só clicar e entrar na página que vocês vão conhecer tudo do curso. E a gente também vai soltar nos stories tudo isso, né? Marcão, fala alguns tópicos do curso para a gente, Rodrigo também. Lembra aí para o pessoal entender mais de como vai ser. Se alguém tiver também perguntas sobre o curso, pode fazer, a gente vai respondendo aqui, tá? Legal, bacana, Gerson. Pessoal, a ideia foi a gente trazer um pouco dessa nossa experiência aí ao longo de anos com atletas amadores. Muita coisa a gente já testou que deu certo, muita coisa não deu certo. Então a gente trazer um pouco dessa metodologia que a gente utiliza hoje em dia, e tem dado muito certo para facilitar, principalmente o treinador que está começando a trabalhar com corrida, você personal trainer, que não tem um grupo muito grande, não tem ainda uma assessoria, mas quer evoluir um pouco mais nessa área. Quem já tem assessoria quer evoluir mais também. Então a gente vai trazer alguns componentes bem bacanas para ajudar vocês. A gente vai estar falando sobre periodização para corrida, vai ter um encontro que a gente vai falar tudo sobre métodos de treinamento, um encontro que a gente vai comentar tudo também sobre zonas de treino, como determiná-las. Tudo isso, pessoal, com enfoque para o atleta amador, tá? A gente vai falar sobre dinâmica de volume e de intensidade, para você também saber melhor essa relação, a questão da carga interna e da carga externa de treinamento. Vai ter um encontro que a gente vai falar tudo sobre técnica de corrida e biomecânica também, treinamento de força específico para corrida. Enfim, é uma série de coisas que são basicamente 8 encontros, fora esses bônus especiais, que a gente vai ter nada mais, nada menos que um dos maiores atletas que o Brasil já teve na maratona, que é o Marilson dos Santos, vai estar no encontro aí com a gente também, né?
E o Lobo complementa aí também. Fala aí, Rodrigão. O que mais que vai ter aí que eu esqueci? Não, você já falou tudo, Falei sobre demais treino de agora. força a gente vai falar também como comentaram aqui. E é realmente uma visão prática, colocar mesmo, não vai ser um curso que você não vai conseguir colocar em prática, é um curso que a gente vai bater papo e no dia seguinte, ou na mesma hora, terminou a ideia, já vem um monte de coisa na cabeça e já consegue colocar em prática, que a gente não vai ficar enchendo linguiça, não vai ficar colocando temas que são realmente, né, muito difíceis de serem aplicados, é justamente fazer essa conexão com a intervenção profissional direta. Então, imperdível. Comentário aqui até do Ale que participou do primeiro. Nos modos do treinador de sucesso, sim. A gente vai fazer uma revisão, compactar um pouquinho alguns conteúdos, incrementar outros que ficaram faltando. Para quem já fez com a gente, pode ser uma possibilidade de uma revisão e também uma possibilidade de aprender também, agora que temos Gerson para complementar e trazer a sua bagagem da fisiologia, e não só da fisiologia, mas também da intervenção prática no dia a dia com os atletas. E é isso. E tenho certeza aí para você também que é atleta, tem seu treinador, que de repente sabe que o treinador já comentou que tem também interesse de repente se capacitar. Não deixe de avisar aí, comunicar também seu treinador. Também é uma ótima oportunidade de aprender para colocar em prática depois contigo. E é isso aí, como você falou, Rodrigo. É uma linguagem totalmente prática para você assistir ali o nosso encontro, a nossa palestra e tal, e conseguir colocar em prática. É essa a ideia. Porque já participei de cursos que foram muito teóricos, só que você não consegue, às vezes, colocar em prática todo aquele conhecimento, né? Então a ideia é sim, trazer a ciência, mas junto com a prática, unir elas e colocar ali no seu dia a dia de trabalho. Então é essa a finalidade do curso. Fora os inúmeros bônus aí, o Gerson pode até comentar mais também, que vai ter. Sim. Só vou responder algumas perguntas aqui. O Rodrigo Santovito é um curso para treinamento em corrida no geral, que vai falar de 5 quilômetros até a maratona, tá? Então, não é um curso só voltado para maratona. Hoje a gente falou mais de maratona, mas o curso em si vai falar de 5K até a maratona, todo esse ponto aí que são importantes. É um curso online, tá? As aulas vão ser entregues ao vivo e também ficarão gravadas. A gente tem uma plataforma do curso já montada, tudo certinho. Então, quem não conseguir assistir ao vivo, as aulas serão sempre de terça-feira à noite e de sábado à tarde, tá? Terça-feira, 8h30, se não me engano é 8, 8h30, eu vou confirmar isso, mas é 8, 8h30 da noite. E sábado às 2 horas da tarde, porque a gente sabe que a maioria da turma trabalha aí no sábado de manhã. Mas não, pô, perdi uma aula ao vivo. Você vai ter a aula gravada lá no sistema para você assistir a hora que você quiser. O Murilo está perguntando, vai falar sobre treinamento de força na corrida? Vai falar, especialmente com método muito prático. A gente não vai ficar falando, por exemplo, que você vai ter que comprar equipamento XYZ, usar um tablet, usar um sensor, usar aquilo. Não, vai falar do que é possível fazer com o atleta amador, que eles aplicam aí no dia a dia com os mais de 500 atletas que eles têm, né? Então, é importante reforçar essa experiência que o Rodrigo e o Marcos têm hoje com os atletas dele, tá? Rogério, sim, será nesses modos do treinador de sucesso, só que a gente vai ter várias coisas um pouco a mais, especialmente acho que são 8 bônus, com várias discussões de questões muito pertinentes à corrida, como maratona para mulheres, o medidor de potência na corrida, como é que isso funciona, se ele realmente é válido ou não é, treinamento, outros olhares para treinamento de força que alguns artigos trazem para o corredor, predição de tempo de maratona, uma série de outras coisas. Marcelo Mello é um curso online. Na página lá você vai ter uma série de valores. O curso em si, ele custa 4,29, mas essa semana ele vai estar por 3,69, tá? Como semana de lançamento. Então são 10 encontros, dividido em mais ou menos em 4, 5 semanas em seguidas, tá legal?
Então, a gente precisa tomar muita atenção com isso. Quem mais aqui fez perguntas? Wesley, a gente vai... São muitos autores que a gente lê, discute, então essas referências, muitos vão estar aqui dentro, lá do curso, em cada uma das aulas, vão ter as referências dos autores que vão ser usadas para cada uma das aulas, como são aulas de conteúdos diferentes, cada aula tem os seus autores específicos, isso não está por lá, tá? Ó, Pedrão, treinamento de força só em ladeira, não. Tem treinamento de força com aparelho, tem treinamento de força com pliometria, tem uma série de formas que dá para ser feito aí, eles vão discutir isso nas aulas. Que mais? Aqui, ó, o Ronan falando que fez o curso já com o Lobo e com o Marcão, que foi um conteúdo de grande aprendizado, um conteúdo excelente. Obrigado pelo feedback. Isso é bem Tanto importante é que para... ele foi tão nerd que virou treinador da Lobo. Ah, E então, fez o curso com você também. E fez o seu curso também de Endurance. sim, Muito sim. nerd. Foi mais que aprovado. Pessoal, mais alguma pergunta sobre o curso que a gente está lançando hoje? Lembrar que o link E está na também nossa bio. Fala lá, Rodrigão. se tiver dúvida também, direct pra gente que a gente Manda responde no na hora, direct. bem fácil, sem enrolação. Sim, com certeza. Marcão, finaliza aí, dando um tchau para a turma, convidando eles para o curso. Beleza, pessoal. Gerson, obrigado aí pela oportunidade. Rodrigão também. É sempre fantástico falar sobre treinamento com vocês. E para toda essa galera que está presente aí hoje, foi muito bom estar aqui com vocês. E fica aí o convite, principalmente para quem é da área da educação física, né? Treinador, quer entrar nessa área aí, conhecer um pouco mais, vem com a gente no curso, tá bem bacana. Como eu falei, muita coisa teórica que a gente não encontra aí nas, nos cursos comuns, muita coisa restrita que a gente vai estar trazendo lá dos cursos da Confederação. O Rodrigo vem com uma bagagem muito grande, que vocês já conhecem aí da Lobo. Vai ter um encontro também que a gente acabou nem comentando, que a gente vai falar sobre iniciando em a consultoria online e assessoria. Então o Rodrigo vai trazer um pouco dessa bagagem vasta dele também para ajudar vocês. E vai ser troca de experiência, pessoal. Então vai ser bacana, a gente vai poder discutir treinamento lá numa boa e tentar somar aí com todo mundo, tá? Então vem pro curso que vai ser bem legal. A gente procurou fazer de uma maneira bem completa, como eu falei, para ajudar vocês no dia a dia e já pôr em prática e alavancar dentro dessa área, dentro dessa carreira, tá bom? Obrigado aí por tudo, pessoal. Um abraço. Rodrigão, espere da turma, por favor. Isso aí, galera. Vamos nessa. Tem nem que falar, vocês já falaram um monte de coisa, então fiquem ligados. No dia a dia a gente vai falar bastante coisa aí sobre conteúdo aí do curso e também totalmente à disposição para responder as perguntas que vão surgindo. E Gerson, muito obrigado, obrigado mesmo. Muito bacana essa parceria nossa, porque você sabe que a gente é um grande admirador seu, ainda mais você como um grande comunicador e né, sempre foi uma pessoa que fez muito bem essa ponte com os profissionais e também abre uma brecha, eu vou dizer aí que acho que segundo semestre de ação. A gente vai ter que fazer um curso para os atletas também, então já fica a brecha. Estou vendo aí que tem muito atleta muito bom, tem muito curiosidade, então acho que a gente vai ter que fazer um específico para os atletas em segundo semestre, já fica a dica. E Ótimo, vamos ótimo. nessa, que Isso aí. amanhã tem treino cedo e tem muito trabalho. Boa. Só para responder a última pergunta, Mariana, o curso vai se iniciar na última semana de abril, tá? Está agendado dia 24, se eu não me engano, lá na página do curso tem tudo isso certinho, tem todas as datas que serão as aulas. Obviamente, se precisar de algum ajuste, a gente vai avisar todos os alunos do curso, com certeza, mas lá já está todas as datas definidas para vocês se programarem, tá legal? Então, já tem essa data, se não me engano, é dia 24/4, que é o final desse mês de abril agora, tá? A gente só está ajustando se vai ser 26 ou 28, 24 é domingo. Então a gente só está definindo, fica tranquilo, tudo certo. Eu sei todos os dias por causa das provas, então você perguntou o ano inteiro que dia é 15 de maio eu sei, que dia é 18 de junho eu sei, 8 de agosto, todos os finais de semana tá na minha cabeça, estão na minha cabeça.
Isso aí, galera, bom demais. Mas também informações todas a gente vai passar, fiquem tranquilos, mas vão direto lá e a gente manda brasa. É um prazer tê-los aí com a gente. Tenho certeza que vai ser muito bom. Aí, pessoal, Marcão, brigadão. Valeu, Gerson. obrigado pela parceria, obrigado pela live. Estamos junto aí para vários outros projetos que estão iniciando agora. E obrigado a todos vocês que entraram, participaram aí, perguntaram para a gente e discutiram. Tamo junto, beleza? Pessoal, Aí, boa noite a pessoal, todos. grande Valeu. abraço a todos. Boa Boa noite. noite de ação, boa noite feitosa. Falou, Valeu, galera. Brasilão. Valeu, gente. Valeu, Gerson. Valeu. Tchau.